Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 40, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, o tema O Passe. Então é preciso entender que nós precisamos ter responsabilidade em tudo que fazemos. Você pode me perguntar assim, Luiz, qualquer um pode aplicar passe? Sim, qualquer um. Qualquer um pode aplicar passe. Como qualquer um pode rezar. Qualquer um pode se redimir. Qualquer um pode perdoar. Qualquer um pode aplicar passe. Até uma criança pode aplicar passe. Porque nós não sabemos o que acontece no plano espiritual quando aquela criança estende as mãozinhas dela na nossa direção. Até porque você tem o direito de me dizer assim, Luiz, mas uma criança não pode aplicar passe. Sabe por que você pensa dessa maneira? Porque você não consegue enxergar ali atrás daquele corpo um espírito milenar. Você acha que ali existe um coitadinho, impotente, incapaz. Sabe por que você acha que você não pode aplicar passe? Porque você se sente um coitadinho, um incapacitado, né? Então, geralmente, isso tudo é um desculpismo. Porque naquele momento que a criança aplica o passe, não é a criança física, o corpinho ali que está aplicando o passe. É o eu dela, que é milenar, que nós não sabemos quantos anos tem aquele eu. Então, se uma criança botar a mão na tua testa, deixa ela botar a mão na tua testa. Se ela te disser assim, vovó, vou te benzer, deixa ela te benzer. Porque ela não está agindo sozinha, não. Agora, é lógico que na casa espírita é preciso uma certa formação, né? É preciso passar pela mocidade, né? Pela evangelização infantil, depois pela mocidade e até cursos e mais cursos de passes e tudo mais. Então, voltando à questão, Luiz, qualquer um pode aplicar passe? Qualquer um pode aplicar passe. Luiz, mas é aquela pessoa que cometeu 10 crimes, pode aplicar passe. Um assaltante de banco pode aplicar passe. Um ladrão pode aplicar passe. Um creptomaníaco pode. Um serial killer pode. Pode. Nós temos que afirmar que sim, que pode. Agora, entre poder e aplicar, há uma diferença muito grande. Porque é preciso, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É a reforma íntima. Porque é necessário que o indivíduo se conscientize de que tudo que há no teu psicosomático é transferido para o paciente que recebe o passe. Então, se eu psicosomaticamente sou uma pessoa promíscua, desequilibrada, em todos os sentidos,
essas energias negativas, elas passam pelo teu organismo e durante o período ali no teu organismo, você sofre a beça. Quando nós nos propomos a aplicar passe, quando nós nos preparamos para aplicar passe nas pessoas carentes, os mentores espirituais acoplam nos médios e também acoplam nos pacientes aparelhos invisíveis aos nossos sentidos e às nossas sensibilidades e a nossa visão. Aparelhos que não permite que 99% do nosso negativismo seja transferido para aquele paciente e também negativismo do paciente transferido para nós, porque é feita uma transfusão. A partir do momento que eu aplico passe numa pessoa, obviamente eu recebo também daquela pessoa aqueles eflúvios negativos, aqueles ectoplasma negativo. Por isso, o trabalho maior acaba sendo dos mentores espirituais. O trabalho maior acaba sendo dos mentores espirituais. Então você pensa que passe é apenas você chegar e estender a mão e Pai Nosso, e Ave Maria, Santa Maria e Salve Rainha? Não, meu bem, não é isso não. Não é isso não. O dia que te convidarem em determinadas casas espíritas, e também observe a pessoa que te convida, porque você conhece a árvore pelo fruto. Então, se você sabe que uma árvore boa, que dá bons frutos, pediu para você aplicar passe, vá aplicar passe, porque aquela árvore sabe o que está dizendo. Agora, com todo respeito, uma pessoa qualquer que você sabe que não é uma árvore lá, grande coisa, que pede para você aplicar passe, fica esperta ou esperto. Não aplica não. Fica no teu canto, quietinho, orando, com bons pensamentos. É a mesma coisa, né? Pois Hermínio Miranda continua retomando o tema em Mecanismo da Mediunidade. Esse livro é maravilhoso. Tanto Evolução em Dois Mundos, quanto Mecanismo da Mediunidade. Se der tempo na nossa existência, um dia ainda nós vamos esmiuçar esses dois livros, Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Se aqui apenas esse tópico, nós já estamos tratando desse assunto maravilhoso, imagina em mãos aqui o livro Nos Domínios da Mediunidade ou Evolução em Dois Mundos. Mas Hermínio Miranda continua retomando o tema em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz dizendo, olha aqui, ó. Observa ainda esse mesmo autor espiritual que o passe é sempre valioso tratamento devido aos enfermos de toda classe. O passe é um medicamento. Observa ainda esse mesmo autor espiritual que o passe é sempre valioso
no tratamento devido aos enfermos de toda a classe. É lógico. Desde a criança tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física, reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos que se mostrem jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Então, é lógico que surte efeito mais nos pacientes jungidos a esses processos mais dolorosos, demora um pouco mais o efeito, mas gradativamente, incessantemente, os eflúvios eles vão fazendo efeito. É preciso dizer, conforme nosso irmão, Sr. Cássio mesmo disse, que o corpo humano faz parte do assunto aqui. O corpo humano de 50 a 90 anos, os cientistas chegaram à conclusão de aproximadamente 37 trilhões de células. O mais interessante é que estas células, quando eu xingo, quando eu penso mal de alguém, quando eu desejo, quando eu cobiço, quando me vem aquela excitação, você entende o que eu quero dizer, né? Tudo de anormal que eu mentalmente pratico, as 37 trilhões de células contraem. Por que que elas contraem? Porque todos esses meus sentimentos inundam todo o meu corpo celular. Todas as minhas células, tanto as células do corpo físico, quanto as células perispirituais. Então, quando eu desejo, cobiço, quando eu traio, as células, essas 37 trilhões de células, elas contraem. Elas são impregnadas de ectoplasmas dos desejos os quais eu alimento. Então pensa bem, pensa assim, ó, só para simplificar. Você está caminhando, de repente passa um guarda-roupa de 6 portas. Só de você falar assim, ó, só de você pensar, eita, guarda-roupa, isso que é homem. Não é aquilo que eu tenho lá em casa, não. Pronto. 37 trilhões de células você atacou com estes teus sentimentos baratos, negativos. Quando passa uma mulher que você pensa assim, eita,
Eita! Você já atacou 37 trilhões de células psicossomáticas, que está relacionada à alma, o perispírito e o corpo somático físico. Você já intoxicou essas células, todas essas 37 trilhões. Só que, olha para você ver como são as coisas. Quando você pensa assim, vou orar por fulano, cicrano e bertano, vou orar por ele, né? E que você faz uma prece, que você pensa no bem, deseja o bem, muda de hábito, comportamento, de atitude, relevância, paciência, humildade, esses atributos todos inunda essas 37 trilhões de células também. Só que revigorando-as. Você observou agora o inverso? Todo mal que nós pensamos, praticamos, desejamos, atrofia as células. Por isso que as pessoas negativas se enfermam mais. As pessoas positivas praticamente nem gripada fica. Você não vê a pessoa positiva, otimista, gripada. É muito difícil. Às vezes as pessoas podem dizer o contrário que nós estamos dizendo aqui, não tem problema. Quando eu disse que 100% das doenças são de natureza interna e não externa. As doenças são de natureza de desequilíbrio moral. Aí, por falta de imunologia física, os vírus adentram o nosso organismo. Pois vou te mostrar uma coisa. Eu não sou ninguém. E agradeço a Deus. Se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sei de nada. Mas isso não é meu, né? Você sabe. Num determinado momento da minha existência aqui na Terra, eu fazia asepsia em úlceras varicoses. Faz parte do assunto. É esmiuçamento isso aqui que eu estou dizendo. Eu fazia asepsia, quer dizer, eu fazia curativo nas pessoas, nas periferias, isso há 30 anos atrás, meu bem. Naquela época não tinha os recursos médicos que nós temos hoje em dia, postinho em todos os bairros. Naquela época, as pessoas curavam as suas feridas, banhavam as feridas com fumo, com folha de fumo e por aí em diante, urina e essas coisas. Você já ouviu falar nisso? Eu sou daquela época, peguei essa época. Sei que eu encontrei de tudo. Hanseniano. Tinha dias que na asepsia, nos membros inferiores de alguns hansenianos, alguns dedos do pé caía, porque apodrecia e caía. E eu, para não desfazer do paciente, eu tampava aquele dedo ali para ele não se sentir humilhado.
porque não via quando o membro caía. Eu cuidei de um rapaz com escárie nas costas e ele tinha HIV, a danadinha da AIDS. E eu tinha que levantar ele vivia na cama. Eu tinha que levantar ele todos os dias. Só que naquela época eu não entendia de luva. Eu não sabia que tinha que usar luva. Você entendeu? E sei que eu pegava aquele rapaz no colo, ele era magrinho, e eu lavava ele, eu levava ele para o banheiro, eu dava banho nele, com as mãos, sem luva, sem nada. As minhas mãos ficavam inundadas de sangue. Para você ver, você vai entender onde eu quero chegar. Todo dia eu tinha que dar banho nele, as minhas mãos ficavam inundadas de sangue. Ora, ele tinha AIDS, não é? E eu não me preocupava com aquilo, porque o amor, ele supera tudo. E ali eu não estava abusando e nem brincando e nem desafiando ingenuamente. O único sentimento era do amor. Se ele quisesse trocar comigo de posição, eu trocaria. Várias vezes levei o conhecimento dele, Marcelo, não é Marcelo não, tá? É um nome que eu inventei agora. Marcelo, passa essa doença tua para o meu corpo e vá viver a vida, se fosse possível, Luiz. Mas eu agradeço você pelo que você faz por mim, os banhos. Mas eu tenho medo de você se contaminar, Luiz. Fica tranquilo, meu irmão. O amor é a maior imunologia que nós possuímos. O amor não é de nossa natureza. O amor é de natureza divina. Então esse sentimento, amor, é de Deus que nós recebemos, não somos nós os detentores dele. Pois quem ama, ama. Quem ama é diferente. Pois bem, passou 3 meses, o Marcelo desencarna. Passou uns 2 anos, um amigo meu me convida para mim se eu podia doar sangue. Falei, posso, normal, não tenho doença nenhuma. As únicas doenças que eu tenho, acho que ainda não chegou no sangue, que é o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância, eu acho que não chegou no sangue. E não é que eu fui, doei sangue, nas análises não constava doença nenhuma. Estava lá escrito assim, teste de HIV, 0. O que significa? Eu não me contaminei. No vírus Covid de 2019, o que eu transportei de pessoas com Covid, 7 pessoas que eu transportei desencarnou aqui em Paraíso. Não vou dizer nome, né, meu bem? Umas 10 continuam no corpo físico. Transportei até a porta do local lá na UPA, dali para dentro, a família que tomava conta. E eu vazava, ia procurar outro, ia buscar outro paciente
que as pessoas me ligavam. Luiz, você pode levar meu marido? Luiz, você pode levar meu filho? Luiz, você pode levar minha mãe? Ora, gente, é preciso ter conhecimento para praticar a caridade. E esse conhecimento eu tenho. Que conhecimento é esse? O conhecimento de onde buscar o amor. E onde buscamos o amor? Em Deus e em Jesus. Eu sei que eu não peguei Covid daquelas pessoas nenhuma. Meus filhos todos tiveram Covid e eu transportava meus filhos para lá, para cá. Cuidei deles todos. Depois eu fui viajar para uma cidade distante. E lá, porque fiquei nervoso com uma situação muito banal, contraí o Covid lá nessa cidade. Mas aqui mesmo, eu contraí mais 2 vezes por imoralidade e desequilíbrio da minha mente. Mas essas pessoas todas que eu lidei com elas, eu não peguei Covid delas. Por que que uns pegam e outros não? É o caso da dengue que nós já tratamos. Por que que uns na família, tem uma família de 6 pessoas, um pega dengue, 5 não pega? Por quê? Será que aquele mosquitinho pôs só naquela pessoa? Não. Num quarto, o pernilongo, ele chupa ali. Ele pica a esposa, ele pica o marido, pica os filhos, pica todo mundo. Só que é o sistema imunológico de cada qual que resolve essa situação. Você tem o direito de pensar o contrário, porque você não está aqui dentro da minha mente. Porque o que eu estou te dizendo aqui não é vírgula do que eu conheço, que eu não posso passar adiante. Até o próximo vídeo, onde nós vamos dar sequência no mecanismo da mediunidade de André Luiz, no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa Miranda, onde o tema é o passe, né? Então, todo mundo pode aplicar passe, desde que ele busque cursos, desde que ele busque instruções, desde que ele estude, desde que ele trabalhe o teu pensamento, os teus sentimentos, os teus desejos, os teus gostos, enfim, desde que ele se instrua, desde que ele aprenda a canalizar a energia positiva e expulsando dele mesmo as energias negativas. Até o próximo vídeo.